Boa noite. Agora. Boa noite, irmãos. Eu vou fazer uma oração para darmos início ao culto desta noite. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por esta noite que chegou. Que o Senhor possa estar a cada dia transformando nossas vidas, nos capacitando com o Teu Santo Espírito a entender o que vai ser exposto hoje pelo Teu servo. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Timóteo 15 ao 17, onde diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E a irmã Leite, não os louvores agora, né? O ministério tem a oportunidade. Jesus. Essa tia. Olha. Oi, som. Os ilhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor,
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos ficar de pé, irmãos? Com palmas, vamos lá, igreja? Quero te ver sorrindo agora, cantando e exaltando ao Senhor. Aleluia, aleluia, esquecendo de tudo, respirando profundo, louvando em verdade de coração. Olhe pro lado e diga para o seu irmão que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, ama. Sorria que Jesus te ama, 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 ama. Te ver sorrindo agora, cantando e exaltando ao Senhor. Aleluia, aleluia, esquecendo de tudo, respirando profundo, louvando em verdade de coração. Olhe pro lado e diga para o seu irmão que Jesus te ama, Jesus te ama, ama, Jesus te ama, ama. Sorria que Jesus te ama, 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 ama. Jesus te ama, ama, Jesus te ama, ama. Sorria que Jesus te ama, 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 ama. Amém. Boa noite, irmãos. Nossos avisos semanais são: culto às quartas-feiras, às 19 horas, doutrina. Domingo, EBD, 8h30, e louvor e adoração, às 18 horas. A nossa programação do mês de agosto, nós já temos confirmado o nosso primeiro culto de casais. O nosso primeiro culto de casais. Então, fiquem atentos para o dia 20 de agosto,
Ao longo desses dias, nós iremos estar sempre reforçando este convite. Amém? Vamos ter uma participação especial com a Emily. Jesus. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Preste atenção, viu? Cante direito e alto, tá? São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorei o meu céu mais doce que o meu, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Oh, 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 oh. Brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. Colorei letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. Colorei o meu céu mais doce que o meu, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus. Obrigado. Tchau. Cuidado, vai cair não. Dando continuidade, vamos fazer uma leitura bíblica em Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Nesse momento, é a dedicação dos dízimos e ofertas. E convido o ministério novamente. Jesus.
morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Nesse instante, eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. E todos juntos, numa só voz, nós iremos adorar o nosso Deus e dizer que Deus é Deus. Irmão Rocha gosta muito desse louvor, né, irmão Rocha? Pois bora lá, irmão Rocha. Quero ouvir você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer,
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento, eu convido a irmã Francilene para estar fazendo uma oração. E convido também a professora e as crianças, fazendo uma oração pelas professoras, pela palavra, pelo pastor. A palavra está com o pastor. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Essa noite, meus irmãos, eu quero meditar em Lucas, capítulo 12. Domingo passado, era o irmão Manuel que estava aqui. No sábado, a gente esteve em Sigefredo Pacheco,
para a posse ali do irmão José da Cruz, que no nosso ministério pastoral é o terceiro líder, né? O terceiro líder que assume da Igreja Batista. O primeiro foi o irmão Bertrand, lá em Cajueiro da Praia. Depois o irmão Anderson, lá na Santa Maria da Codipe. E agora o irmão José da Cruz, lá em Sigefredo Pacheco. Muito bem. Lucas, o Evangelho, capítulo 12, do versículo 35 até o versículo 48. Amém? Diz assim o texto sagrado: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente. E lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade, nós louvamos o Teu santo nome, meu Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade para Te adorarmos, para estarmos juntos. O Senhor nos dá liberdade, Pai, para existirmos nesse lugar como cristãos, como pessoas que são chamadas para viverem conforme a Tua vontade. E Deus querido, Deus amado, nós clamamos que o Senhor venha despertar o Teu povo.
para que, como servos, estejamos agindo como tal, estejamos atentos e possamos, assim, realizar a Tua obra no tempo do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós sabemos que os tempos são difíceis, nós sabemos que há muitas batalhas sendo travadas, mas o Senhor sempre foi o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe e conhece as lutas que travamos. O Senhor sabe quem tem relaxado, quem tem se acomodado. E Deus querido, Deus amado, nessa hora o que pedimos ao Senhor é que nos desperte para seguir em frente, confiantes que o Senhor é aquele que nos dá o crescimento. Assim, meu Pai, nessa hora, nós queremos clamar ao Senhor que fale ao nosso coração. O Senhor que sabe o que vai na nossa mente. E assim, meu Pai, nós pedimos que o Senhor retire de nós todo e qualquer caminho mal, toda e qualquer coisa que venha entristecer o Teu Espírito, de forma, Pai, que possamos, assim, estar nos submetendo plenamente ao Senhor. Deus querido, Deus amado, nessa hora, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, para a transmissão da Tua palavra nessa noite, de forma que ela possa atingir-nos lá no nosso coração e ali realizar a Tua obra. Assim nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, eu quero falar sobre esse servo aí que é feliz, esse servo que é fiel. É interessante que quando se fala de felicidade, o conceito, essa coisa de felicidade, do ser feliz, né, a busca da felicidade tem sido combustível, né, da vida humana. As pessoas estão às voltas, elas se esforçam, elas estudam, elas passam hora queimando a pestana, estudando para conquistar alguma coisa, porque elas querem ser felizes, acham que podem ser felizes conquistando alguma coisa. Elas trabalham horas redobradas para conquistar alguma coisa e pretendem, querem ser felizes, né? Elas querem, têm confiança nisso, confiam nisso, querem expressar sua fé, porque o alvo é ser feliz. As pessoas acham a ideia do construir uma casa melhor, do obter uma casa melhor, talvez ela pense, assim será feliz, né? A ideia de fazer muitos amigos, e aí tem alguns que fazem amigos, tem outros que pensam que o fazer amigo, para que faça um amigo, tem que se desfazer de outro. É certo que as pessoas estão às voltas e elas querem ser felizes. O alvo das pessoas é ser feliz. A ideia do querer ser feliz. Portanto, né, as pessoas estão convencidas que cada uma dessas questões aí, né, uma vez conquistadas, né, é a coisa mais importante do mundo, né? Mas é apenas uma ilusão. A vitória, né, de hoje, amanhã há a necessidade de conquistar novamente. E as pessoas estão às voltas com isso, querendo ser felizes. Interessante que esse texto que acabamos de ler são palavras de Cristo. Jesus está conversando com os seus discípulos. O Lucas está registrando. O Lucas é aquele que registra esse evangelho. É aquele que escreve esse evangelho. O médico Lucas, né, ao escrever, é interessante que o pano de fundo que o Senhor usa aí, a vida cotidiana do trabalhador. O trabalhador da seara, o homem do campo aí que trabalha dia, né, sol a sol. E o Senhor usa isso como pano de fundo para mostrar algo, para falar aos seus discípulos, para falar àqueles que estavam ao seu redor. Mas o contexto imediato que a gente vê é o reino futuro do Senhor. Ele usa esse pano de fundo do trabalhador, do campo, para falar de algo futuro, do seu reino que virá. E dentro desse contexto aí, entra o servo que é fiel, e por algumas vezes você escuta o Senhor Jesus dizendo, feliz o servo que?
Feliz o servo que? Né? Ele, pelo menos 3 vezes, ele repete isso. Quem é esse servo feliz? Para o que ele aponta? Onde está a felicidade desse servo? Né? Quando a gente pensa nisso, é um dilema do ser humano. As pessoas casam para ser felizes. Já é dito que hoje as pessoas até separam para ser felizes. Né? As pessoas pensam assim. Há muitos contextos. O fato é que as pessoas querem ser felizes. Portanto, nesse contexto de reino futuro, o servo fiel é aquele que participará do banquete do reino futuro do Senhor. Ele está afirmando isso. Por isso a expressão feliz o servo. E aí ele vai apontar esse servo fiel aí. Então, a exortação dos versículos anteriores aí, que o Senhor Jesus, quando ele chega nesse diálogo para falar desse servo feliz, ele já havia exortado. E a exortação do Senhor nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo, ele exorta os seus seguidores a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. É a exortação do Senhor nos versículos anteriores. Né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, quando o Senhor exortou os seus ouvintes, os seus seguidores, os seus servos, lá nos versículos anteriores, quando ele exorta a buscar primeiro o reino de Deus, a ênfase que o Senhor está querendo dar é a ideia de que o Senhor é aquele que supre, e a vida das pessoas é algo muito importante. É algo importante de maneira tal que o Senhor é aquele que vai suprir. Tanto é que ele faz a comparação do corvo, né, que não trabalha, mas o Senhor providencia o alimento para ele. Então, nesse contexto, o Senhor quer demonstrar que a vida humana tem maior valor. Tem maior valor diante do Senhor. Então, na exortação, lá no final da exortação, no versículo 34, né, que já vai passar para o texto que a gente leu, o Senhor diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Por isso que ele exortou os seus seguidores, os discípulos, aqueles que são cristãos, para que eles busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E assim, eles estariam voltados para aquilo que é, de fato, valoroso. Né? Então, depois da exortação, o Senhor passa a descrever como deve ser, né, a prontidão desse servo fiel, desse servo que ele identifica como feliz, como alguém que é, de fato, satisfeito. E aí, o versículo 35, ele inicia isso dizendo: estejam prontos para servir. É a primeira questão que o Senhor aborda. Estejam prontos para servir. Então, esse servo, o servo de Deus, ele deve conservar, quando ele diz isso, estejam prontos para servir, ele vem e diz: conservem a sua candeia acesa, a lâmpada acesa. Né? Ou seja, o servo, assim, ele fornece luz para a entrada do Senhor, o Senhor que virá. O Pedro, o apóstolo, já falou, mais tarde fala, que o povo de Deus é como se fosse um edifício espiritual. E como um edifício espiritual, em um outro momento, o Senhor Jesus, ao se referir aos seus seguidores, ele diz que eles são luz para o mundo. Ou seja, eles não podem ficar embaixo da mesa, tem que ficar à vista mesmo. E aí o sentido aqui é de que manter a candeia acesa para que, né, uma vez isso acontecendo, isso vai fornecer luz, né, para a entrada do Senhor. Então, o servo que permanece com a candeia acesa terá agilidade no serviço, pois ele anda na luz, ele está na luz. Então, no passado, o trabalhador, né,
que foi usado aí como metáfora para expressar sobre o reino futuro do Senhor que vem, no passado esse trabalhador ele amarrava nas extremidades, né, amarrava as extremidades da sua túnica na cintura. Assim ele tinha desenvoltura para agir, né, para ter agilidade no serviço. Assim também, é nesse contexto que o servo em questão aí, o servo abordado, o servo que o Senhor está apresentando, ele deixa para trás as coisas que interferem no seu tempo para Deus. É isso, a ideia é essa. A ideia, aquilo que o Paulo mais tarde vai escrever, quando escreve ao Timóteo. Ele diz assim, ele diz que tudo que ele reputou como coisa que atrapalharia a corrida da fé, ele deixou de lado para correr essa corrida da fé. Ou seja, para a ideia do percorrer o caminho que estava proposto pelo Senhor. Portanto, é nesse contexto aí que o servo em questão, né, ele deixa para trás as coisas que interferem no seu tempo para Deus. Então, o que o impulsiona a isso? Justamente a certeza da vinda do Senhor, né, torna esse servo cuidadoso. Você vê que a fala de Jesus, ele está falando do reino futuro que virá. É interessante que nós, como cristãos, nós vivemos pela fé, vivemos por fé. Nós ainda não somos literalmente aquilo que haveremos de ser. Nós ainda estamos em um corpo, né, que vai apodrecer no pó da terra. Nós ainda não somos o que haveremos de ser. Mas, por fé, nós olhamos para isso. O reino futuro. Né? E aí, novamente, uma metáfora é usada. O Lucas, ele usa aí, novamente, a metáfora das bodas de casamento. Ele fala, depois de ter falado sobre isso, ele fala agora das bodas de casamento. Ou seja, quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava uma jovem, alguém que ele queria que fosse a sua esposa, ou naquela época o pai talvez decidisse por ele, né, seria a sua esposa, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Mas ele deveria partir para quê? Ele deveria fazer um breve discurso, né, à sua noiva, dizendo: eu vou preparar lugar para você. E ele deveria retornar à casa de seu pai. De volta à casa do pai, ele deveria construir para ela, para a noiva, uma câmara de núpcias, uma pequena suíte, na qual eles teriam sua futura lua de mel. Por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. Ele deveria gastar tempo em preparar ela deveria se preocupar em preparar o seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo, em caso do noivo chegar em altas horas da noite. Assim, ela deveria se manter separada. Lucas, ele aplica esse contexto na vida do servo. Ele aplica esse contexto aqui na vida da igreja. Ou seja, o Senhor do reino futuro, que ele está falando, que é o Senhor na sua volta, ele estava em comunhão alegre no céu. Ele faz essa comparação. E ele então vem ao encontro de seus servos, e nessa ocasião haverá uma festa, haverá bodas. Você vê que o Lucas, ele está registrando as palavras de Jesus. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Haverá uma festa nessa ocasião. E essa festa, né, era por conta da comunhão do Senhor com o seu povo, que será renovada. Que, de fato, ali se dará um encontro. O Senhor Jesus está falando desse momento.
desse momento escatológico. Assim, o Lucas narra como será esse momento. Essa será uma ocasião, como eu disse, de grande festa, né? A razão da alegria dos servos é, então, apresentada no versículo 37, que o Senhor diz, feliz o servo. E aí ele vai dizer, no versículo 37, ele apresenta por que esses servos estão felizes. E ele diz assim, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir e fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Agora o Lucas registra o que Jesus está dizendo, a razão da alegria do seu povo, dos servos dele, desse servo fiel, que é apresentado aí no versículo 37. Ou seja, eles participam do banquete do Senhor. Aqui não é apenas olhar pela fé, é estar participando, é estar lá presente. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É a promessa para os servos dele. A descrição do reino futuro. No reino futuro, os valores do ministério de Cristo na terra permanecem. Você vê que, quando Jesus veio no seu ministério terreno, havia um princípio fundamental. Ele disse, na ocasião que os discípulos dele quiseram ter ficaram se questionando quem seria o maior, né? E até 2 deles pediram, um para sentar à direita e outro à esquerda, quando Jesus sentasse então no seu trono. E aí Jesus disse naquela ocasião para eles, quem quiser, né, ser maior, que sirva os seus irmãos. Esse princípio permanece. O princípio do reino de Jesus, o princípio do ministério de Jesus, quando esteve aqui na terra, agora permanece. Ele está falando, o Lucas está descrevendo aquilo que Jesus falou sobre o reino futuro. E nesse reino futuro, o Senhor, né, ele está servindo. Ou seja, o maior será servo de todos. Jesus é o maior. E ele está servindo. Veja que nos é dito que o Senhor, na sua vinda, ele se vestirá apropriadamente para servir, e fará os seus servos se reclinarem sobre a mesa, e então os servirá. O entendimento é que os servos desfrutam das bonanças do reino futuro. Estão presentes. Eles estão desfrutando disso. Estarão desfrutando da presença do seu Senhor. Porém, o Lucas apresenta, depois de ter falado isso, passa então a ser apresentado as características desse servo fiel, que por 3 vezes o Senhor Jesus o chama de feliz. Esse servo fiel, a primeira característica dele é que eles estão prontos. Ele usa a expressão no versículo 37. Eles devem estar prontos para servir. Ou seja, no contexto oriental, o noivo, depois de jantar com seus amigos, ele vinha à casa da noiva para reclamá-la. Era no contexto oriental, o casamento. Assim, ele esperava que os servos estivessem preparados para o serviço que lhes cabia. O Lucas está usando novamente isso para fazer a aplicação da prontidão desse servo. A ideia do estar preparado para servir, né? Não importa a hora que for, não importando a hora que fosse. Aqui a ideia de que, como servo de Deus, nós não temos uma hora que nós empenduramos lá a nossa identidade de cristão, abandonamos ela um pouquinho ali, e agora eu vou aqui cair na gandaia e fazer tudo que não deve. Não existe esse momento. A ideia do servo, ele
não deve relaxar, ele deve estar pronto para servir. E a ideia do servir no reino de Deus. Como é que se serve no reino de Deus? Como é que alguém serve no reino de Deus? Esse servo que está preparado, existem algumas coisas aí que nos é apresentado. Esse servo pronto, que nos é falado sobre ele. E a primeira coisa é que ele não compromete o serviço do Senhor. Sendo a vontade do Senhor prioridade, o servo não age no improviso. A ideia do se dar certo. Tem gente que pensa que quanto mais for improvisado a coisa, melhor é. Quanto mais bagunçado, melhor é. E não é bem assim. Nós, hoje pela manhã, a gente estudando na escola bíblica, a gente viu, quando falava do Espírito Santo, é dito que a ruar de Deus, né, pairava sobre a terra, ou seja, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, pairava sobre a terra. E aí é usada a expressão que ela estava em caos. E o Espírito de Deus veio para organizar tudo. Né? Ele organiza. Ele não vem para bagunça. Quanto mais bagunçado, mais o negócio é melhor. Tem gente que pensa que quanto mais for bagunçado o culto, mais espiritual é. E não é bem assim. Deus, Ele gosta das coisas organizadas e não bagunçadas. É a ideia de que a nossa vida deve estar acertada com o Senhor. Viver de qualquer maneira, sabe? Ter uma vida bagunçada de qualquer jeito. Não, tem que ser, a gente tem que acertar a nossa vida com Cristo Jesus. Esse servo que está pronto, ele não dorme no serviço. A ideia de dormir é a ideia de relaxar, sabe? Aquela coisa de deixar para depois. Deixar a coisa andar, deixar a onda me levar. Tem muita gente que está dormindo. Se não tivesse, as cadeiras não estariam tão vazias. Sabe? Tem gente que, eu conversando recentemente com um irmão, e ele dizendo assim: pastor, esse negócio veio para mostrar realmente como está a situação das pessoas. Questão da Covid. Porque a gente diz assim, que a Covid veio para... E aí teve um esfriamento na igreja. Não, mas a Covid só mostrou como as pessoas estavam vivendo a vida cristã. Ela só expôs como as pessoas estavam vivendo. Mas a exortação do Senhor o servo deve estar pronto para servir. Deve estar em prontidão. E nessa prontidão, ele não dorme. Ou seja, esse servo que não dorme, há aí a necessidade da boa alimentação. Essa boa alimentação, ela supre o servo de forma que o mesmo permanece de pé. Lá no Salmo de número 23, os pastos verdejantes é um lugar de repouso. E é interessante que no versículo 2 lá, ele fala sobre isso, que as ovelhas do Senhor, elas estão em pastos verdejantes e são conduzidos às águas tranquilas. Ou seja, os pastos verdejantes é um local de repouso. As ovelhas do Senhor, elas são conduzidas a essas águas tranquilas. A ênfase ali é no relacionamento dependente que o servo deve ter com o seu Senhor. Um relacionamento de dependência que deve ser mantido. Para que isso aconteça, é necessário estar constantemente se alimentando. Ou seja, o alimento, então, que nutre esse servo, para permanecer de prontidão, é a leitura e meditação na palavra de Deus. E aí, vale nos perguntarmos, com que frequência eu tenho meditado nela?
Com que frequência eu tenho lá bebido da fonte? Com que frequência eu tenho, ido na fonte e deixado que a fonte conserte a minha vida? Eu acho que foi o Billy Graham que disse que, ao ler a Bíblia, encontrou muitos erros nele e não nela. A Bíblia é essa fonte de alimento, essa fonte de alimento espiritual. E nós devemos nos perguntar, com que frequência eu tenho meditado nela? Com que frequência eu tenho lido a Bíblia? Não uma leitura apenas de curiosidade, mas uma leitura em busca de alimento. Deixar que ela fale comigo, que Deus fale comigo. Porque Ele fala através dela. Por fim, esse servo pronto não será surpreendido. Novamente, uma figura é usada para fazer ênfase, como será a vinda do Senhor. No versículo 39. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. O ladrão não avisa quando ele irá entrar na casa de alguém. O Lucas usa essa metáfora para falar sobre a vinda do Senhor. O ladrão, ele não avisa. Assim, quem guarda um tesouro deve se manter atento. Deve estar na vigilância. A vinda do Senhor, ela será um momento glorioso para o servo. Porque será ali a sua fé. Ele está vendo e participando de algo que ele já esperava pelos olhos da fé. Então não é para relaxar jamais. É para continuar firme. Por isso esse servo deve estar pronto. Logo, se é um momento glorioso para o servo, ele não pode relaxar. Ele deve estar pronto para a vinda do Senhor. E aí o Lucas chega na segunda característica desse servo. Ele exerce uma mordomia com fidelidade. Ele é um mordomo fiel. É interessante, né? Ele é assim: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Versículo 42. Depois de ter dito, Jesus está falando isso depois do Pedro ter interrogado. Porque o Pedro interrogou Jesus. E a interrogação do Pedro foi sobre os princípios que Jesus acabava de falar. Havia acabado de falar. Se esses princípios que Jesus tinha ensinado ali, era somente para eles, os discípulos, ou se era para todos. Nós devemos entender, nessa fala de Jesus, no final, quando ele fala do administrador fiel, uma das coisas que nós precisamos entender é a primeira coisa. O poder, ele tem a tendência de trazer à tona a corrupção que já está lá no coração. O antigo presidente americano, Abraham Lincoln, ele diz assim: se quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê-lhe poder. Porque o poder, ele vai trazer à tona a corrupção que está lá. Jesus, ele exorta seus servos. Quando ele fala do administrador fiel, ele está exortando seus servos para serem mordomos fiéis. Portanto, o administrador é um mordomo no reino de Deus. E ele deve exercer essa mordomia como tal. Assim, pois assim o Senhor espera que ele seja. O Senhor espera que ele seja esse mordomo fiel, esse que se esforça para ser fiel no serviço e que também deve ser prudente nas questões do reino. Nas questões de reino de Deus. Agir com prudência. Tem um ditado popular, né, que diz que
Como é que é? Depois que derrama o leite, tem um negócio assim, né? Não ajunta mais, parece que é uma coisa mais ou menos assim. Hã? Pois é. Não dá para juntar. Não. A ideia do ser prudente com as coisas. Ele está se referindo, né, a essa mordomia. Ele está exortando. Portanto, veja que o Senhor, no final da exortação, ele vai dar a descrição desse mordomo fiel, desse administrador fiel e prudente. Portanto, no exercício da mordomia fiel, o servo ele usa os bens que lhe foram confiados conforme a vontade do seu senhor. É a primeira característica desse mordomo fiel que o Senhor aponta. Usar os bens que lhe são confiados conforme a vontade de Deus. Portanto, o administrador fiel e prudente, ele terá cuidado com o que lhe fora confiado. E o que é confiado aos servos de Deus? A Bíblia nos diz que cada homem cristão e cada mulher cristã, uma vez convertidos, eles são capacitados com pelo menos um dom do Espírito. Então, realizar essa mordomia com fidelidade, ela começa já a partir dos meus afazeres, a partir do meu tempo, como eu uso isso, como eu gasto meus dias, como é que está o meu serviço, o meu servir no reino, essa mordomia no reino. Então, esse administrador fiel, ele terá cuidado com o que lhe fora confiado, sejam dons, sejam pessoas. A ideia de que, no contexto cristão, nós não somos chamados para estar, acho que é 3S, salvo, sentado, satisfeito. O servo, ele deve, é interessante isso, para mexer com nós. Durante todo esse tempo, quantas pessoas eu tenho evangelizado e até discipulado? Eu tenho calor, sabe, esse calor no meu coração, esse amor no meu coração pelo reino de Deus, pelo evangelho de Cristo, que me leva a falar para outras pessoas, que me impulsiona a falar para outras pessoas, ou eu tenho perdido isso de vista, ou essa coisa não tem feito parte da minha vida. A ideia desse mordomo fiel e prudente é a ideia de também cuidar disso. Porque passa aí a questão de pessoas. De pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que fazem parte da nossa família, nossos filhos, que são confiados a nós para cuidarmos deles. Como eu tenho exercido isso? Como é a minha mordomia nesse quesito? Esse mordomo fiel, ele cuida de tais, dessas situações, visando tão somente glorificar o Senhor, a quem ele é fiel, a quem ele glorifica e exalta. No entanto, não é apenas ao administrador fiel, o administrador fiel que é citado. Você vê que no final dos versículos, o Senhor também fala do infiel. Ele não apresenta a característica apenas do fiel, mas ele, no final, ele apresenta, o infiel também é mencionado. E as características desse infiel, ele usa os bens como se fossem dele.
Ele maltrata os que lhe foram confiados. Ele se ilude com a segurança do mundo de tal maneira que pretende se apropriar dos bens do Senhor. E essa ilusão dele se dá por conta da demora da vinda do Senhor com seu reino futuro. Tanto é que ele diz, olha, o administrador, ele pensa que como está demorando demais, aí ele se dá aí a beber, se dá a farrear, e aí se dá a maltratar aqueles que foram confiados. Na parábola dos lavradores maus, os servos enviados pelo Senhor da seara foram mortos. Assim, o Senhor daquela vinha enviou o seu filho. Então os lavradores mataram também o filho. É claro que aquela parábola, ela está relatando sobre o pano de fundo, ela é o pano de fundo da vida dos profetas que foram levantados pelo Senhor, que são trabalhadores que o Senhor enviou. E esses profetas foram mortos. Depois, então, vem o filho. E o filho também é morto. É claro que essa parábola é o pano de fundo para isso, que Jesus estava narrando ali. Porém, se nós observarmos a motivação desses trabalhadores maus, ela se encaixa aqui sobre esse mordomo infiel. Porque a motivação dos lavradores maus para matarem os profetas é porque eles queriam ficar com a herança. Aqui, quando Jesus está se referindo ao mordomo infiel, ele, por achar que está se demorando a vinda do Senhor, ele, iludido por isso, ele quer tomar posse daquilo que pertence a Deus. Aí é a mordomia infiel. O mordomo infiel, ele usa os bens que o Senhor confiou como se fossem dele. Mateus, essa parábola que acabo de citar, está em Mateus 21, 33 ao 39, que ele diz assim: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. O alvo do administrador infiel é seus próprios desejos, diferente do mordomo fiel, que vive para fazer a vontade do seu Senhor. É interessante que esse mordomo, o mordomo infiel, ele é colocado com os infiéis, com os descrentes. A ideia do brincar de ser cristão, de brincar de servir a Deus, deve chamar a nossa atenção. Sabe? Quando a gente está vivendo de qualquer maneira a vida cristã, a gente não liga para as coisas de Deus, e ainda assim a pessoa pensa que está tudo bem, cuidado, porque não está tudo bem. Porque não é assim que é. A vida cristã é algo sério. O servir a Deus é algo sério. Assim,
o servo que está reclinado à mesa do Senhor usa os bens que lhes fora confiado. E ele apresenta aí duas formas: para sustentar os que estão sob seus cuidados e para a edificação do reino de Deus. A exortação que nos cabe, meus queridos, é: qual tipo de mordomo você quer ser? Por que eu faço essa pergunta? Às vezes, o que eu quero ser não está sendo o que sou. Por isso, a primeira pergunta: qual é o tipo de mordomo você quer ser? E qual o mordomo você é? Que tipo de mordomia você tem exercido? Você é um mordomo fiel ou infiel? Você tem usado os bens que lhe foram confiados, né, como se fossem seus? Ou você, né, é certo de que tudo pertence ao Senhor e usa para honrar e glorificar o nome dele? Que tipo de mordomo você tem sido? Como você tem agido no reino de Deus? A terceira e última característica, a questão do assumir a nossa identidade cristã, a nossa responsabilidade como servos de Deus, como pessoas que se identificam como cristãos. Aqui não é a ideia, não cabe a ideia do cristão agente secreto. Tem cristão que é agente secreto, usa uma bíbliazinha bem pequenininha, que é para ela estar escondida no bolso e ninguém saber. Agora está mais fácil, né? Precisa nem usar, bota só no celular. Bota só no celular lá, o íconezinho discreto. Um cristão secreto, não é? Assumir esse servo, no final do versículo, é um servo que assume as suas responsabilidades, assume a sua identidade cristã. Interessante que os líderes judeus, eles haviam extrapolado de tal maneira que se tornaram irresponsáveis. Irresponsáveis nas questões do reino, a ponto do Senhor Jesus dizer que eles nem entravam e ainda eram empecilho para os outros que queriam entrar. Lá em Mateus 23, verso 13, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Eles extrapolaram, sabe, eles foram além do limite. Assim, a pessoa que sabe a vontade do Senhor, mas não se compromete com o Senhor da palavra, é mais culpada que o que pratica erros na ignorância. Aquela ideia de quase crente, de amigo do Evangelho. Nós não devemos, o Senhor não tem como inocente. Ou seja, quem conduz as pessoas a um caminho errado terá maior culpa que a pessoa que está sendo induzida ao erro. É disso que o Senhor está falando no final dos versículos que lemos. Assim, o servo responsável, ele não busca honra para si mesmo. Antes, ele procura honrar o Senhor em tudo o que faz e tudo o que ele ensina. O alvo é sempre a glória de Deus. O foco é sempre a glória do Senhor. Qualquer pessoa que diz pregar o Evangelho, que diz ensinar o Evangelho, mas tem o foco para si mesmo, a honra para si mesmo, cuidado, porque geralmente aqueles que não é a ideia do apenas ter boa vontade, do apenas ter boa intenção. Não é suficiente isso.
Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Não basta ter apenas boa intenção, pois há aí a exortação final que o Senhor nos dá. Afinal, quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? E a exortação, portanto, né, você que é servo do Senhor, assuma a sua posição como cristão. E não abandone isso jamais. E quando, né, quando aquelas vontades, porque tem gente que pensa assim, pensa que o viver a vida cristã, o estar junto, o estar congregando, só deve acontecer quando eu estou me sentindo bem. Já pensou que se Deus passasse a ouvir minhas orações só quando eu estivesse me sentindo bem? Devemos entender que Deus nos deu inteligência, e quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele está exortando para que a gente use o entendimento para fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada ao Senhor. Como também o escritor aos Hebreus exortou os cristãos judeus. E ele diz, mesmo que você viesse se arrastando, mesmo que a fé esteja do jeito de um choque de lanterna, mas use a razão e faça. E caminhe. É essa a ideia. Para concluirmos, os servos encontrados fiéis ao Senhor são referidos aí como felizes. E são felizes porque estão prontos para servir. São felizes porque estão atentos na obra, porque não relaxam. O Senhor diz que é feliz aquele que o Senhor encontrar atento, que o Senhor encontrar, pronto no serviço dele. Ou seja, na linguagem militar que se usa, a ideia do ser desenrolado, não se deixar ser pego pelo caminho, durante a caminhada, mas seguir em frente. O servo feliz da parábola não perde a esperança, ele participa do reino futuro do Senhor. Ele é alimentado justamente por essa ideia. Ele sentará e estará debruçado à mesa do Senhor. Ele participa do banquete do Senhor. Essa promessa é para esse servo fiel que permanece atento, mesmo contra as adversidades, mesmo contra as coisas que querem roubar a fé, mesmo contra as coisas que querem roubar a alegria. E aí, para finalizar, que a questão é esse servo feliz. Você percebeu que a razão de não perderem, de serem felizes, é porque a alegria deles, a felicidade deles, não estavam nas coisas, mas está no Senhor que providencia tudo. Então, que o Senhor, feliz o servo que, quando o Senhor vier encontrar como? Atento a Ele, perseverante no seu reino, se alimentando da sua palavra. Portanto, o que nos cabe é permanecer atentos e prontos para o serviço. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome, pois apesar de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém, o Senhor conserta o nosso passo. Deus querido, Deus amado, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos nos Teus planos, nós confiamos, ó Deus querido, nas Tuas promessas, nós confiamos na Tua palavra. Mas Deus querido, Deus amado, não foi sempre assim, e em alguns momentos não é sempre assim. E é assim, meu Pai, que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos sustente pelas Tuas mãos, para que aprendamos a viver isso, a experimentar isso.
a confiar verdadeiramente nos teus planos, a confiar verdadeiramente que, como somos teus servos, essas promessas são para nós. Um dia estaremos todos reunidos e desfrutando verdadeiramente daquilo que há prometido para cada um de nós. Por esse tempo, meu Pai, e por agora, enquanto perdura as adversidades, nós clamamos que o Senhor desperte aqueles que estão, Pai querido, acostumados e até embriagados, ó Pai querido, com a ilusão que o mundo tem apresentado, com a ilusão das religiões, com as ilusões que o mundo apresenta, com o comodismo, ó Pai, achando que está tudo bem. Desperta-nos para agirmos como servos do Senhor. E Deus querido, Deus amado, o nosso clamor não é simplesmente que o Senhor nos rodeie, nos proteja de maneira tal que não sejamos testados. Mas o nosso clamor, Pai, é que mesmo nas provas, mesmo nas adversidades, o Senhor abra os nossos olhos para percebermos a Tua presença, para sabermos que o Senhor é aquele que está conosco. Assim, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, para que de fato ela possa perceber a importância do estar junto, a importância do priorizar o Senhor, a importância do servir no Teu reino. Nos abençoa, nos dá uma boa noite, e que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. E essa igreja que crê diz, amém. Tenhamos todos uma boa noite e até quarta-feira.